Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Hoje eu quero falar de algo muito importante na vida de muitos, né? Eu fico olhando para a situação de algumas pessoas que estão atravessando momentos difíceis nas suas vidas e lutam para as coisas melhorarem, mas as coisas continuam a mesma coisa. Existem coisas que vêm lá, né, dos nossos pais, porque nós aprendemos alguma coisa com nossos pais e nós acompanhamos ele em muitos caminhos na fé. Meus pais eram índios, minha mãe, meu pai, e acreditavam em sol, lua, né? Assim, essas coisas que os índios acreditam, naquela fogueira, fala que os espíritos estão no meio daquele fogo, e isso muitas vezes passa para os filhos. Então, tem coisas que são maldição, mas eles não têm esse conhecimento, eles não sabem disso. A maioria dos índios, dos caboclos, eles não têm o conhecimento da verdade, então não têm conhecimento de Deus Criador, de Jesus que morreu na cruz do Calvário. Então hoje está chegando a palavra para eles através do sistema televisivo, do rádio, de missionários, de padres que vão para lá, né, nas aldeias, e muitos aprendem, porque a maioria dos indígenas, eles são depressivos, a maioria deles. E eles querem viver uma vida normal como qualquer um outro ser humano da cidade vive, mas a lei estadual, a lei municipal, a lei federal proíbe eles de ter uma vida igual ao povo da cidade. Só para você ter ideia, como eles moram assim no mato e tem as cabanas onde é a moradia deles, eles não podem fazer um mitório, uma privada, porque são índios, a cultura deles, né, a lei não permite eles ter uma privada, um banheiro decente, não pode, isso é lei. Então, eles acabam sendo escravizados, de certa forma. Mas a fé deles vem de pai para filho. Eu comecei a caminhar no espiritismo de 6 anos para frente, a ponto de chegar na Umbanda-Umblé, depois no satanismo, aí a preparação para ser sacerdote, e fui escolhido para ser o único sacerdote satânico no país, aqui no Brasil. Então, o satanismo, ele faz o quê? Qual é a função do satanismo no país? É de impedir o crescimento da fé em Deus. Todo o espiritismo, eu achava que eu estava no caminho certo. Eu conversava com espíritos, eu achava que eu estava conversando com pessoas
que já viveu aqui, que moravam aqui e morreu de acidente, morreu de doença. Eu achava que eu estava conversando com pessoas, com espíritos de pessoas assim. Mas eu me aprofundei de uma forma que eu conversava com o espelho. Eu olhava para o espelho e via um outro ser dentro do espelho. Não era a minha imagem, era outra imagem. A ponto de eu desaparecer de um lugar e aparecer no outro lugar. Teleportado, né? Teleportação que fala. Então os demônios me teleportavam. Então eu achava que o espírito dos umbandistas, dos candomblessistas, de todas essas, né, essas entidades que vêm, que incorporam, eu achava que tudo isso vinha de Deus, né? E eu não tinha conhecimento também assim, igual eu tenho hoje, né? Mas eu sempre fui sozinho. Por quê? Porque os espíritos que me acompanhavam tinham ciúmes de mim. Não deixava eu ter amizade com ninguém. E eu era muito violento. Por isso, eu era só. Tinha poucos amigos, né? E então, você vê que a função do satanismo é impedir o crescimento da fé em Cristo Jesus. Enquanto as pessoas estão na Umbanda, estão no Candomblé, na mesa de Nagô, na mesa de Oxum, na mesa de Xangô, e então enquanto eles estão envolvidos com essas entidades, eles não têm a proteção divina de Deus. Eles não têm o acolhimento do Consolador, do Espírito Santo Consolador. Deus não age na vida deles. O Deus dele age. Porque quando a pessoa está dentro de uma religião, ou que seja seita, ou que seja, como você quiser interpretar, quando uma pessoa está recebendo no seu corpo um espírito de uma pessoa que morreu, que ele pensa que é de uma pessoa que morreu, como eu também pensava, e a fé dele não chega a Deus, chega nessa entidade. Tudo que ele quer, busca nessa entidade. Sacrifícios, oferendas, tanto no cemitério como na cachoeira, nas encruzilhadas. E acham que vão ser atendidos. Os espíritos que vagueiam nas trevas não é só demônio. Existem espíritos sofredores. Existem espíritos enganadores. Então, as entidades afastam as pessoas de Deus, de Jesus e do Consolador. Aqui, em Levítico, no capítulo 20, aqui diz assim, no verso 6, quando alguém se virar para os nicromantes, feiticeiros, a se prostituir com eles, eu vos voltarei contra eles. Então Deus não é a favor do nicromante,
do que ler as mãos, do que ler baralho, do que ler cartas. Não, Deus não é com você. Deus não é com essas pessoas que acreditam nisso. É como as pessoas que acreditam em horóscopo. Também entra dentro da fase espiritual, no nível espiritual. Só que negativo. Não existe isso. Então, é como se fosse uma adivinhação. O horóscopo tal, tal dia acontece isso, acontece aquilo. Para uns acontece, para outros não. Então, quer dizer, lança sorte. Naquele que a carapuça serviu é para ele. Então, quando as pessoas se dedicam ao espiritismo, ao satanismo, de uma tal forma e tal nível, ele começa a ouvir vozes. Ele começa a ver visões. Por isso que eles adivinham, porque falam, as entidades falam no ouvido dele. Porque a entidade conhece a nossa vida. Ele conhece os seus passos, sabe aonde você foi, sabe o que aconteceu. Ele sabe. Eles vê. Você fala uma palavra, esses espíritos que estão nas trevas, eles ouvem. E eles vão trabalhar em cima desta palavra que você falou. Conforme a palavra, você está dando legalidade a eles de fazer aquilo que você falou. Por isso que a Bíblia diz que a nossa boca, tanto ela fala bênção, como também produz palavras de maldição. Mas ela também fala que da nossa boca não podem sair palavras torpes. Palavras que desagradam a outras pessoas, quanto mais a parte divina. Então, o satanismo, ele existe para afastar a humanidade. A bruxaria existe para afastar a humanidade, o voduísmo, todas essas religiões espíritas, todas elas, faz com que as pessoas se afastam da verdade e dão a vida por aquilo. Eles defendem de uma tal forma que eles matam para defender aquilo que eles acreditam. Então, o satanismo, eles sacrificam crianças, mendigos, animais, para alcançar certos objetivos. Esses pactos que eles fazem para ficar rico, para ficar famoso, mas isso vai até um período, porque alguém vai começar a orar por essas pessoas. E quando começa a orar para essas pessoas, já começa a ter uma batalha espiritual na vida daquela pessoa que está recebendo a oração e na vida de quem está orando. Por isso que quando você for orar por alguém que você não conhece ou que você sabe que ele é um espírita, então você tem que ter uma consciência o seguinte, que no partir que você começar a orar por essas pessoas, aquilo lá que está com eles vão vir contra você, contra os seus, da sua família,
contra o mais fraco da sua casa. Então, cada vida que você traz para a salvação do reino, cada alma que você traz, você paga um preço. Vai vir uma batalha para impedir você de continuar ajudando aquela pessoa. Porque trazer um espírita para a igreja não é difícil. O difícil é depois que ele aceitar Jesus para permanecer com Jesus. Então, Satanás, ele não vai deixar de graça essas entidades que vagam sobre a escuridão das trevas, elas não vão perder fácil assim. Elas não vão entregar fácil. Você já adquiriu alguma coisa e alguém tentou tirar de você? Ou alguém tentou afastar de você uma pessoa ou alguém que você ama muito? Você não lutou por esta pessoa? Você não fez de tudo para ela? Você não aconselhou? Você não buscou ela para o seu aconchego? Você fez de tudo. Assim é os espíritos, as entidades. Você que está saindo do espiritismo, você que é umbandista, candomblessista, satânico, que é satanismo. Então, Deus tem te chamado, Jesus tem morrido por você. E Ele tem enviado o Consolador para te orientar e mostrar o caminho da verdade para você. Então, não vai ser fácil. Essa batalha não vai ser fácil. Para mim nunca foi fácil. Aos poucos eu vou começar a testemunhar aqui na live. Você vai ver como que o satanismo age dentro do mundo evangélico. Dentro do mundo evangélico. Tem pessoas dentro do mundo evangélico que é um satanista. Tem pacto, mas está dentro de uma igreja evangélica. Ao decorrer das gravações, eu vou estar falando sobre isso. Pessoas que eram da igreja me procuravam no tempo que eu era sacerdote do diabo. Então, depois eu vou estar explicando isso mais para frente. Então, o que acontece? Todo o satanismo é uma organização, ela é secreta, ela não é para ficar aparecendo em televisão, em rádio. Você não sabe conhecer uma pessoa que é do mundo satânico se ele não falar. Então, por quê? Porque eles agem ocultamente. Eles entram dentro das igrejas ocultamente, como se fosse uma pessoa normal. Então, tudo isso é para impedir o crescimento do povo para com Deus, para com a salvação da vida eterna. E ele vai fazer de tudo, para que você se afaste. Porque ele não quer te perder. Só de você ficar sossegado no seu canto já é o suficiente para ele. Então, as lutas, as provas, nem toda vez é permitida por Deus. Tem prova que você provoca essa prova na sua vida, dando legalidade aos demônios lutar a favor daquilo que você provocou. Então você tem que tomar cuidado, muito cuidado, com o que você fala, com o que você professa, com as brincadeiras, porque para demônio não existe brincadeira, tudo é real, tudo é verdade para eles.
Eles vão trabalhar em cima do que ouviu. Então, tem brincadeiras que você dá legalidade a eles de trabalhar na sua vida. Então, a única forma de libertar de todas essas coisas é você abrir no seu coração para o Senhor Jesus e se entregar totalmente a Ele e colocar toda a sua fé nele. Então, para de estar procurando benzedor, umbanda, candomblé, essas coisas. Por quê? Porque você que é candomblessista, você que é umbandista, tudo, o Senhor te ama. Jesus morreu por você. Jesus quer ver você sendo vitorioso. Olha a sua vida em volta de você. Isso é que você quer para os seus filhos? Você já parou para pensar? Então, quando eu comecei a ouvir que Jesus me amava de uma tal forma que ele se entregou na cruz do Calvário para me salvar, então eu tomei uma posição. Eu destruí todos os ídolos que eu tinha. E tem que ser destruído para poder cortar o vínculo. Não adianta levar no cemitério, porque alguém vai usar, alguém vai pegar. E essa maldição que te atacava vai continuar atacando alguém que talvez nem mereça isso. Mas eu quero fazer uma oração por você. Por você que está me ouvindo. Eu sei que muitos que estão aqui me ouvindo já são evangélicos, então que você venha aprender um pouco mais. Eu quero estar falando nas outras lives que quando você vai expulsar um demônio, tem demônio que fica dormindo, a pessoa cai no chão, fica dormindo. E por quê? Porque o espírito não está no corpo, está do lado, né? E como você fazer para que ele volte para o corpo, para que você expulsa. Aí tem uns que fica saindo um, vindo outro, sai um, vem outro, sai um, vem outro. Por quê? Porque são legiões. Então, oração não expulsa demônios, tá? Oração não expulsa demônio. Por isso que Jesus ia no monte orar. Primeiro, ele orava a noite toda para no outro dia usar de autoridade para curar as pessoas e para expulsar demônios. Se você lembra uma passagem que está em Marcos, Mateus e Lucas, que os discípulos tentaram expulsar o demônio de uma criança e não conseguiram. Aí Jesus falou para eles, olha, essa casta de demônio, porque não é um demônio só, não é uma legião também, é uma casta de demônio, só sai com jejum e oração. Então, primeiro o jejum, depois ora e depois usa de autoridade. Aí eles vão embora. Então, quero orar por você. Querido Jesus, neste momento eu entrego cada um que está ouvindo esta live, seja ele evangélico, seja ele de qual religião for, que ele venha entender o que está sendo falado, que ele venha abrir os olhos, as vendas, que ele venha receber o ensinamento e que o seu cérebro abre para o entendimento espiritual de Jesus. Senhor, abençoa cada um. Senhor, olha pelas lutas, pelas provações de cada um dos teus filhos. Repreenda toda malignidade, repreenda todo mal, todo espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade, vou estar falando sobre isso na outras lives. Então, Senhor, seja com cada um deles. Repreendendo toda malignidade, todo mal, repreendendo, Senhor, toda a idolatria, repreendendo,
Senhor, a feitiçaria, repreendendo toda essa inveja, esse espírito da inveja que está aí sobre muitas pessoas. Então, Senhor, seja com cada um deles. Guarda, Senhor, nas tuas mãos e que o teu sangue venha perdoar o pecado de cada um de nós. Perdoa-nos, ó Senhor, das nossas falhas, das nossas palavras negativas que muitas vezes falamos. Repreenda todo o mal na nossa vida. É o que eu te peço, Senhor, sabedoria do alto, para permanecer na tua presença. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está abençoado você que está ouvindo essa live. Passa essa live para alguém, passa ela para frente. Vamos alcançar vidas. Talvez para você que está me ouvindo, talvez não é preciso, é só mais para você ouvir e aprender. Mas para muitos há uma necessidade de ouvir para se libertar. Eu vou estar falando aqui para frente como se libertar dessas entidades, como se libertar desse mal, como você buscar ajuda de Jesus para se libertar disso. Que o Senhor te guarde e te proteja, tanto você como a sua família. Amém.